Boa noite, Zé. Hoje eu vim te contar uma história que aconteceu comigo. Faz um tempo já, mas até hoje eu não esqueço. Eu cheguei àquele vilarejo no interior do Maranhão numa quinta-feira nublada, com a promessa de trabalho fixo e estadia garantida. Meu tio tinha falado de um comerciante conhecido por pagar bem e exigir pouco. Seu Didico, um homem de rosto comprido, sorriso largo e olhos fundos. Logo na chegada, notei que todos o cumprimentavam como se fosse mais do que dono da venda. Era respeitado, reverenciado, mas havia algo em seu jeito que me incomodava. Ele nunca dormia. A venda ficava na entrada da vila, pequena, mas sempre abastecida. Achei curioso que, por mais que os caminhões de entrega não fossem frequentes, nunca faltava nada. Na primeira noite, notei que as pessoas evitavam falar de certos assuntos quando Dona Cici se aproximava. Ela era sua esposa, muda, delicada, sempre com um vestido floral claro e os pés descalços. Preparava cafés cheirosos, bolos úmidos, sempre silenciosa. Os mais antigos diziam que ela já tinha sido benzedeira, mas parou, depois que perdeu a voz. 2 semanas depois, percebi um padrão. A venda sempre fechava em noites de lua cheia, 3 noites seguidas. Quando perguntei, seu Didico apenas respondeu: "A gente agradece como pode." Na terceira lua cheia, resolvi dormir nos fundos da venda. Queria entender por que o galpão trancado era tão evitado. No silêncio abafado da noite, deitei sobre um colchonete fino e fechei os olhos. Foi quando ouvi, primeiro, arranhões, depois, um som mais grave, um rosnado abafado, vindo de dentro da parede. E então eu ouvi, bem baixinho, o som de alguém rosnando, dentro da parede. Atrás da casa de seu Didico havia uma figueira seca, tão velha que as raízes pareciam esculpidas no chão duro. Mas, estranhamente, ela nunca perdia as folhas, nem mesmo durante a seca que castigava a vila. A sombra dela era densa, pesada, quase úmida, mesmo sem chuva. Na manhã seguinte ao rosnado, saí mais cedo para pegar água. Ao passar pela figueira, vi algo que me fez parar. Um brinco enterrado pela metade na terra úmida, perto das raízes. Era de Zezinha, a moça que limpava a venda antes de mim. Diziam que ela tinha ido para São Luís, mas ninguém soube dizer ao certo quando, nem porquê. Guardei o brinco no bolso e segui o dia como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, a pulga crescia. À noite, tentei gravar o que ouvia. Coloquei o celular próximo à porta do galpão e deixei a tela virada para baixo. Deitei de novo no colchonete. O som veio mais rápido dessa vez. Um farfalhar. Depois um ganido preso, como se algo estivesse se debatendo. E então, um grunhido profundo, quase humano. Pela manhã, encontrei o celular desligado. A bateria havia drenado. Quando liguei novamente, não havia arquivo algum gravado. Nem mesmo os que já estavam salvos. Apenas uma imagem estática na galeria. A figueira, de noite, com algo agachado sob ela. Impossível ver com nitidez, mas parecia olhar direto para mim. Antes de abrir a venda, reparei nas paredes externas do galpão. Tinha marcas, como pegadas de cachorro, mas verticais, subindo a parede. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de cachorro, subindo a parede. Na noite seguinte, Dona Cici me esperava na entrada da casa com uma xícara fumegante. Era raro vê-la ali fora, principalmente à noite. Sem dizer palavra, me estendeu o café com as 2 mãos. Recusei por instinto, mas o olhar dela não piscava. A pressão do silêncio era tão grande que cedi. O aroma era doce demais, algo entre cravo, canela e ferro. O gosto queimava a língua, mas deixava um frescor artificial no fundo da garganta. Agradeci, mesmo sentindo o estômago embrulhar. Ela virou de costas e desapareceu pela porta, flutuando mais do que andando. Dormir naquela noite foi como cair num poço quente. Os sonhos começaram rápidos. Imagens de carne viva, de uma criatura de pele humana rastejando sob a figueira, sem rosto. Senti meu corpo suando por dentro, como se a pele estivesse costurada por dentro do osso. Acordei com o travesseiro manchado de sangue. Corri ao espelho do banheiro e por um segundo jurei ver alguém atrás de mim. Mas era só minha silhueta desfocada. Quando sorri para tentar me acalmar, vi que um dos meus dentes havia crescido, levemente, mas crescido. Tentei esquecer, racionalizar. Culpa do café, talvez da febre.
No café da manhã, seu Dídico sorriu como sempre, mas sua camisa escondia mal um arranhão profundo na altura do ombro. Foi o gato da vizinha, disse, sem eu ter perguntado. E então reparei. Meus dentes estavam crescendo. Na terceira noite de lua cheia, algo mudou no ar. Um calor surdo, como o bafo de um forno. Os cachorros da vila, sempre barulhentos, silenciaram como se alguém tivesse puxado um fio invisível. Fui até os fundos da venda sem pensar. A porta do galpão, que sempre estivera trancada, agora estava entreaberta. O cheiro era de mofo, suor velho e carne crua. A luz tremia. Dentro, vi Dona Cici ajoelhada diante de uma pequena fogueira feita de ossos. Ela murmurava. Não, rosnava palavras que não pertenciam a nenhuma língua viva. Uma espécie de reza feita de sons guturais e estalos de saliva. Seu Dídico estava ali, nu da cintura para cima, suando, com os olhos revirados. O corpo tremia, a pele se inchava em pontos, como se algo debaixo dela tentasse sair. E saiu. Foi a cena mais antinatural da minha vida. O peito dele se abriu como uma fruta passada, e uma criatura saiu de dentro. Uma mistura de homem e cão, sem rosto, sem olhos. Apenas focinho. E dentes. Muitos dentes. Tentei correr, mas as pernas falharam. A boca queria gritar, mas o som morria na garganta. O chão pareceu me prender. E então ouvi passos, garras, atrás de mim. Olhei para trás devagar, em choque. Era alguém, pequeno, magro, o rosto coberto de terra seca, a pele rasgada no lugar dos olhos. Mas algo me fez reconhecê-la. Zezinha. Ou o que um dia foi ela. Quando olhei de volta, era a Zezinha, ou algo que parecia ela, sem olhos. No dia seguinte, ninguém falou do que vi. A venda abriu como sempre. Dona Cici varria à frente com sua vassoura de palha, o vestido floral balançando na brisa quente. Seu Dídico sorria, com os olhos fundos, como se não dormisse há semanas. E talvez não dormisse mesmo. A cidade seguia. E eu, por dentro, já não era o mesmo. Acordava no meio da noite sentindo o cheiro de terra molhada e carne queimada. Minhas unhas cresceram demais. Meus pelos pareciam se mover por vontade própria. Comecei a ouvir rosnados mesmo quando estava sozinho. Não havia fuga. Só havia uma opção: acabar com aquilo. Com todos eles. Esperei a próxima lua cheia. Tranquei a venda por dentro. Borrifei álcool por todas as paredes, no depósito, na prateleira de doces, até nos baldes de arroz. Deixei tudo pronto. Quando ouvi o som familiar, o mesmo que ouvira naquela primeira noite, acendi o fósforo. O fogo subiu como se estivesse esperando. Não houve grito, só estalos. Ossos, madeira, pele, tudo parecia o mesmo. Saí tropeçando, queimado, arfando, como se algo dentro de mim também tivesse sido incendiado. Mas lá estava ela, sentada na mesma cadeira de palha, os pés descalços, intacta. Dona Cici, com um novo ajudante ao lado. Ele usava o meu boné. Foi quando percebi, aquele novo rapaz usava meu boné. Consegui voltar para a capital com o pouco que restou de mim. Queimaduras no braço, cicatrizes nas costas. Disseram que eu precisava de repouso, de ajuda psicológica. Tentaram me chamar de louco, mas ninguém viu o que vi. Ninguém sentiu o que ainda sinto. Toda última sexta-feira do mês, acordo às 3h17, sempre nesse horário. O mesmo suor frio, o mesmo cheiro de fumaça e mato molhado. Sonho com a figueira, com Zezinha sem olhos, com o corpo de Dídico sendo deixado para trás como uma pele usada, e com Dona Cici, imóvel, sorrindo com os olhos. Meus dentes nunca mais voltaram ao normal. Meu reflexo às vezes demora para me obedecer. Tenho calafrios quando como carne vermelha. Mas o pior é quando fico sozinho, porque no fundo, nunca estou. Não tenho mais espelhos em casa. Eles sussurram. Às vezes, quando passo por um vitrô ou vidro de carro, vejo alguém me seguindo de perto. Alguém com o meu rosto, mas os olhos são dela. A venda foi reerguida um mês depois, com outro nome. Mas dizem que o café de Dona Cici ainda tem o mesmo gosto e que ela não envelhece. Nunca envelhece. Às vezes, acordo com cheiro de café na cozinha. Mas eu moro sozinho e não bebo café desde aquela noite. Segundo relato,
O lobisomem do açude seco. Desde que me entendo por gente, meu pai sumia nas noites de lua cheia. Diziam que ele ia pescar, mas o açude secou quando eu ainda era criança, depois de uma seca de quase 2 anos. Desde então, nem peixe, nem água. Mesmo assim, ele continuava saindo, com a velha mochila nas costas e os olhos de quem carrega peso que não se divide. A avó Sebastiana nunca questionava. Quando perguntava, ela soltava um "é o tempo dele" e voltava a mexer a panela ou rezar baixinho para um santo que eu nunca reconheci. O tempo dele. Como se a lua puxasse meu pai para algum canto que só ele conhecia. Quando voltava, trazia cortes nas pernas, cheiro de mato e olhos mais escuros do que no dia anterior. E nunca comia. Ficava em silêncio por dias. Na última vez, ele não voltou com silêncio. Voltou com uma cabeça de porco dentro de um saco de linhagem, que largou no alpendre como se fosse lenha. Mas a gente não cria porco. Nem temos vizinhos que criem. O sangue ainda escorria do queixo da coisa. A avó pegou o saco sem falar nada. Jogou dentro do tambor de lenha e acendeu o fogo. Eu quis perguntar o porquê, mas travei. Era como se todo o ar daquela noite estivesse preso dentro da casa. Me deitei com o coração pesado, mas os olhos não fechavam. E então ouvi um uivo, não vindo do mato, nem do açude, mas de dentro do quarto trancado do meu pai. Mas naquela noite, o uivo não veio da mata, veio de dentro de casa. Minha avó morreu numa manhã seca de setembro. A vila inteira compareceu, mas ninguém chorou muito. Era como se todo mundo já soubesse que ela partia só quando quisesse. Enterraram ela com uma vela na boca, como manda o costume antigo. Eu fiquei parado, segurando a cruz de madeira, sentindo que algo mais havia sido enterrado com ela. Algo que talvez estivesse se abrindo por dentro de mim. Naquela noite, fui mexer no baú de roupas dela. Precisava sentir o cheiro de cânfora e arruda que sempre tomava conta da casa. Mas no fundo, entre as saias floridas e os panos de reza, encontrei um caderno grosso coberto de pano escuro. Era dela. Mistura de receitas, orações e rabiscos que pareciam ter sido feitos com o dedo molhado de sangue. Havia uma página dobrada. Quando abri, vi um símbolo estranho. Uma meia-lua cortada por 7 garras. Reconheci. Já tinha visto esse mesmo desenho, em giz branco, numa das paredes do quarto do meu pai, quando criança. Achei que fosse brincadeira. Agora, parecia selo. As últimas páginas estavam vazias, mas uma frase me fez gelar a espinha. Estava escrita numa caligrafia que, de algum modo, era minha. Aceita quem nasce, recusa quem morre. Desde então comecei a sonhar. O açude não estava mais seco, mas cheio de olhos. E dentro dele, eu. Acordava molhado, mesmo sem suor. O lençol sempre com terra. E um som de goteira, dentro do ouvido, dentro da cabeça. Na última página, havia uma frase escrita à mão, com minha caligrafia. Começou com uma coceira nas costas. Depois, os braços doíam como se tivessem carregado pedra o dia inteiro. Pensei que fosse o calor, o cansaço, talvez a tristeza que a morte da avó tinha deixado. Mas a dor não era de fora. Era como se meus ossos estivessem tentando se soltar da carne. No espelho, vi algo que me fez recuar. Meus olhos estavam mais claros. A íris puxava para um dourado apagado e demorava a responder à luz. Pisquei várias vezes, mas o reflexo parecia me encarar com atraso, como se não fosse eu ali, mas uma sombra tentando me imitar. As unhas começaram a crescer demais. No primeiro dia cortei. No segundo, sangrei. No terceiro, desisti. Elas voltavam como se fossem raízes em busca de solo. Fui até meu pai. Ele estava sentado no alpendre, como sempre fazia ao entardecer. Fiquei parado por um tempo, até que ele notou. Quando nossos olhos se cruzaram, ele balançou a cabeça devagar e disse: "Nem toda escolha é livre", e voltou a olhar o horizonte. Nessa noite, sonhei com o açude. Mas havia um som novo, um estalo de costelas se partindo. Vi um corpo no chão, se contorcendo, a pele sendo rasgada de dentro para fora. Era o corpo do meu pai. E ele sorria, mas o sorriso era de dor, era entrega. Acordei no escuro. A luz não funcionava. Fui até a janela. O céu estava limpo. A lua cheia como nunca. E a porta da frente, aberta. E quando o sol nasceu, ele não voltou. Segui o rastro do meu pai antes que o sol secasse tudo.
O chão ainda tinha marcas de pegadas largas, fundas demais para serem humanas. Passavam pelo terreiro, cruzavam o capim ralo e sumiam no caminho que levava ao açude seco. O lugar sempre me causou desconforto. Mesmo vazio, o açude parecia respirar. A terra rachada tinha desenhos que mudavam com o tempo. Pareciam cascos, dentes, olhos. Minha avó dizia que era coisa da imaginação. Mas ela também dizia que a água ainda estava lá, só que por baixo, esperando. Cheguei na margem e vi um buraco raso. Dentro dele, um crânio de animal. Porco, talvez, com dentes humanos. O osso estava fresco e quente. Ao redor, marcas de garras desenhavam um símbolo. A meia-lua cortada por 7 riscos. Senti algo dentro de mim estremecer. Como se o chão soubesse que eu tinha chegado. Como se o lugar esperasse por mim, e não pelo meu pai. Ao virar para voltar, vi uma mulher parada na trilha. Usava lenço vermelho na cabeça e olhos fundos demais para a idade que aparentava. Não falou nada, só estendeu a mão. Dentro dela, um tecido dobrado, da mesma cor do vestido que minha avó usava para rezar. Ele era o seu escudo, ela disse com a voz que parecia vento em lata. Agora é só você. Antes que eu pudesse responder, ela sumiu. E tudo ficou muito quieto. Quieto demais. E eu senti, pela primeira vez, vontade de uivar. O calor subia dos meus ossos. Não do sol, não da terra. De dentro. Sentia a pele apertada como se fosse roupa pequena demais. As articulações doíam nas manhãs e queimavam nas madrugadas. Dormir virou uma batalha. Sonhar era castigo. Sonhava com uma fila de homens ajoelhados sob uma figueira seca. Todos de costas, todos nus. E todos com meu rosto. Evitei espelhos. A imagem não era mais minha. O rosto parecia puxado, os olhos fundos e as pupilas contraídas mesmo no escuro. Comecei a escrever sem perceber. Símbolos nos cantos da parede, no lençol, na pele. Usava o dedo, às vezes, com sangue do nariz, às vezes com o que saía das gengivas. Decidi resistir. Tranquei a porta. Marrei os tornozelos à cama com cordas de couro que meu pai usava para prender burro bravo. Deitei. Fechei os olhos. Respirei fundo. Mas o som estava dentro de mim. Um rosnado grave. Não era grito, nem choro. Era ordem. Instinto. A corda estourou. A pele começou a se abrir. E não era pela força. Era porque ela queria sair. Como se o que eu era fosse só a embalagem. A porta se abriu sozinha. Ali, na penumbra, estava meu pai. Mas os olhos estavam vazios. Ele segurava o alforje antigo. Estava vazio. Ele não dizia nada. Só me olhava, como quem entrega algo sem palavras. Como quem se despede sem abraço. E eu sabia. A fome tinha voltado. E agora era minha. E eu vi meu pai, com os olhos vazios. E um alforje vazio. A fome tinha voltado. Não lembro de ter andado até o açude. Só lembro da sensação do barro subindo pelo tornozelo. Era madrugada, mas o céu parecia aceso por dentro. A lua cheia não olhava para mim. Olhava através, como se buscasse o que eu escondia. Deitei. Ou fui deitado. Não sei. O barro era frio, mas parecia me acolher, como um ventre velho. Tive visões. Da avó Sebastiana soprando fumaça de dentro do crânio de um bode. Do meu pai se desfazendo como nuvem densa. E de mim, olhando de fora, já sem rosto. Na manhã seguinte, acordei coberto de sangue seco e com as unhas enterradas na terra. O alforje agora estava cheio. Mas eu não abri. Só voltei para casa. Desde então, toda sexta-feira de lua cheia, acordo com a boca cortada e gosto de ferro entre os dentes. O povo da vila não me olha mais nos olhos, mas ninguém me evita. Sabem, como sabiam antes, e como sempre vão saber. O açude continua seco, mas ouço água borbulhar quando passo por perto. Hoje não escrevo isso para pedir ajuda. Escrevo para avisar. Não é mordida que passa o que a gente é. É silêncio, é aceitação. E eu aceitei. A única coisa que me assusta ainda é o espelho. Ele mente. Às vezes ele mostra ela, a avó, com os olhos brilhando, e o sorriso cansado de quem carregou o ciclo por tempo demais. E hoje no espelho não vi meu rosto. Vi o dela, minha avó, e ela sorriu. Terceiro relato. A promessa da pastora Ruth.
Fui batizada pela pastora Ruth numa noite de chuva fraca, daquelas que nem molham direito. Só assopram umidade pelos telhados. Ela não usava batina. Só um vestido simples, azul claro, e os pés descalços. A igreja ficava ao lado do cemitério velho, na beira da linha do trem. Mas lá dentro, parecia outro mundo. Um mundo mais limpo, mais leve, quase seco. Eu sofria de dores há anos, articulações queimando por dentro, como se meu corpo não coubesse mais em mim. Nada funcionava. Nem remédio, nem promessa. Mas na voz da cura, o impossível parecia comum. Diziam que Ruth curava porque havia sido curada por alguém muito antes. Uma mulher do sertão, sua avó, que ensinava orações que não estavam na Bíblia. Quando a pastora orava, a voz dela ficava molhada, quase líquida, e todo mundo chorava sem saber por quê. Fui a Visnivicécena da fila. Quando ela me submergiu, algo me puxou. A água não estava gelada, estava morna e funda demais. Senti o chão sumir. E quando voltei, a dor tinha ido embora. Eu sorri pela primeira vez em meses. Ela sumiu 3 dias depois. Disseram que viajou, mas ninguém viu para onde. E aí começaram os sonhos. Um mar seco, um céu sem vento e uma sombra, ao longe, que não tinha forma. Só uivava. E no fundo do sonho, o som de algo sendo sugado, como água indo embora num cano velho. Mas naquela noite, o som da água veio do ralo da pia, mesmo com a torneira fechada. O mar dos sonhos não tinha cheiro, nem sal, nem vento. Era só areia rachada, como barro seco sob o sol do sertão. E no meio dele, um mar que parecia líquido, mas não molhava. Meus pés afundavam, mas não sentiam nada. A sombra no horizonte se aproximava a cada noite. Ela não corria, ela rastejava, como se andasse com a barriga, como se esperasse eu ficar parada. Outros começaram a falar dos sonhos, primeiro tímidos, depois desesperados. Uma mulher disse que via o próprio corpo no mar, seco, deitado em posição fetal. Um homem gritava dormindo, uivando mesmo, mas com uma voz que parecia ecoar em dupla. Eu ouvia tudo, sentia tudo, mas continuava em silêncio. Na 4ª noite, fui tomar banho e a água bateu no meu corpo como faca. Queimava. Senti as juntas estalarem, não de dor, mas como se algo estivesse se rearrumando por dentro. Olhei para o ralo. O som do sugamento estava lá, de novo, e era fundo demais. Na manhã seguinte, uma das batizadas foi encontrada morta, deitada na banheira, como um peixe fora d'água. A pele enrugada, mas os olhos secos. Disseram que se afogou, mas a banheira estava vazia. A irmã dela gritou na porta da igreja que a pastora levou tudo e deixou o resto. E eu comecei a sentir sede, mas não de água. E quando olhei para o espelho, meu reflexo estava molhado, mas minha pele, seca. Comecei a procurar por Ruth. Visitei a casa onde ela vivia, na parte mais alta do bairro. Portão fechado, janelas sujas. Mas dentro, tudo parecia recente, como se alguém ainda estivesse ali. Achei fotos numa caixa. Ruth criança ao lado de uma mulher idosa, com os pés sujos de terra e um colar de dentes pendurado no pescoço. No verso da foto, o nome Áurea. Encontrei cartas também, pedaços de diários. Um deles dizia: a água tem que ser oferecida. Só quem bebe do poço pode carregar a cura e o fardo. Entre as folhas, um desenho. O mesmo símbolo que vi num sonho. 3 ondas cruzadas por um traço em espiral. Mar que não molha, água que não some. À noite, o som do ralo se intensificou. Agora vinha de vários lugares ao mesmo tempo. Cozinha, banheiro, caixa d'água. E nele, escondida no ruído, havia uma voz. Meu nome. Chamado com carinho, com sede, com fome. Decidi voltar à igreja. Estava vazia, mas ainda com cheiro de vela apagada e roupa molhada esquecida. Caminhei até o altar. Lá atrás, uma porta de madeira antiga, trancada. Mas a chave estava no chão, como se tivesse sido deixada para mim. Quando a girei, ouvi algo se afastar lá dentro. Um respingo e um sussurro em língua que não era minha, mas que minha pele entendeu. Debaixo da cama, havia pegadas de barro, mas ninguém mais morava comigo. Desci as escadas da igreja como quem desce uma espinha dorsal de pedra. Cada degrau rangia e o ar ficava mais úmido, mais espesso.
O som do ralo agora era o próprio chão. Um poço de concreto no centro do porão, coberto por tampas de ferro, cercado por orações escritas com carvão nas paredes. A luz da lanterna tremia. A umidade no ar parecia respirar comigo. Me aproximei. A tampa estava solta. Quando toquei, ouvi vozes. Várias. Uma era a da Ruth. Outra, da avó Áurea. Reconheci da fita antiga que encontrei na caixa. Elas não pediam socorro, chamavam. Levantei a tampa. A água lá embaixo não refletia a luz. Era negra, densa, quase viva. E sobre ela, flutuando como uma visão em delírio, Ruth, sorrindo, os olhos fixos em mim. Mas havia algo de errado. O rosto era dela, mas o olhar era da velha, da mulher do sertão. Ela abriu a boca, mas não saiu som. No lugar disso, o ralo do porão sugou o ar, como se respirasse por ela. Meu corpo reagiu como se soubesse. As juntas estalaram. A garganta ficou seca e os pés deram um passo sem minha permissão. E então a água me chamou, com minha voz. Acordei no chão da igreja. O altar havia desabado. A porta do porão, trancada novamente. No espelho quebrado ao lado, meu rosto parecia o mesmo, mas meus olhos estavam mais escuros, fundos, inchados de algo que não era cansaço. Voltei para casa, mas nada mais me reconhecia. A água não molhava minha pele. A comida secava na boca. O som dos canos da pia agora pulsava como coração. Tentei negar. Rezei. Bebi água benta. Mas era tarde. O nome Ruth começou a ecoar quando eu cochilava. Mas não como invocação, como substituição. E nos sonhos, eu não via mais Ruth. Via a mim mesma, na água, sorrindo. Encontrei o último caderno da pastora entre os escombros. Nele, uma única frase. A cura é o primeiro passo. A sede é a herança. Senti que a cidade inteira tinha começado a pingar. Vazamentos, inundações, canos rompidos. Mas ninguém achava a fonte. Só eu ouvia a respiração da água, a voz dentro dela. Voltei ao porão, não como visitante, mas como sucessora. Mergulhei sem resistência. A água me recebeu como um ventre, quente, escura, e então ouvi o grito, não de dor, mas de alívio. Quando subi, o mundo estava silencioso, e eu não sentia mais fome, nem sede, nem nome. Quando voltei à superfície, não senti mais sede. Hoje moro numa casa simples, 3 ruas abaixo da igreja que virou estacionamento. As pessoas evitam olhar para mim, mas não fogem. Algumas ainda sorriem, outras deixam velas na minha porta sem dizer nada. Ninguém menciona Ruth, nem a voz da cura. Mas quando chove, todos ouvem o mesmo som nos encanamentos. Uma voz úmida, sussurrando orações sem palavras. Eu continuo vivendo, faço compras. Cuido de uma planta que não cresce, mas toda sexta-feira, perto da meia-noite, o chão da casa pulsa e a água da torneira sai morna, como no dia do batismo. Meus sonhos agora são como portais. Ando por casas que nunca vi, ruas que não conheço, e em todas elas há um espelho pingando e alguém do outro lado com os olhos fixos. Alguém que carrega o mesmo vazio que me curou. A cidade é um corpo e a água são as veias. E eu sou o coração silencioso. A entidade do sertão não foi exorcizada. Foi transferida, de poço em poço, de carne em carne. E agora, ela mora nos canos, nos ossos, em mim. Não é maldição, é sistema, é ciclo. E às vezes, quando estou sozinha, deixo a torneira pingar, só para ouvir minha avó, Ruth, Áurea, todas juntas.